Meus amigos, o governo Lula junto com a Suprema Corte estão destruindo o nosso Brasil. Você sabe, o dólar está nas alturas, a economia quase colapsando, mas meus amigos, eu tenho um tanto de bomba aqui para te mostrar. O Lula está encurralado, meus amigos, mas sem delongas, já quero mostrar o vídeo para vocês. Só peço para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso e compartilhar esse vídeo. É muito importante, tá? Meus amigos, eles podem destruir o Brasil quanto for, mas o povo brasileiro já acordou e a internet não perdoa. Queria perguntar para você, você se lembra disso aqui? Introspectiva, começando aqui pelo Sérgio Cabral. Então vamos lá. Esse meu erro de postura, né, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né, isso é um vício. Pronto. Tá chamado do Joesley também? A gente tá explicado o caso Sérgio Cabral. Joesley. Duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra. Foi quando a presidente Dilma ganhou. Produção preparada aqui, Augusto. Temos Antônio Palocci. Maravilha. Agora, é bom destacar só o seguinte: são continhas, né? Continhas, 70 milhão, como ele fala, de dólares. De dólares. Mas é uma continha. A ladruagem operou nesse nível. Vamos lá. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. É isso que a gente tem que fazer. A cada conversa fiada dele, a gente mostra declarações da própria quadrilha, de integrantes da quadrilha, dissidentes. Eles estão prontos, expliquem isso. Lembrando que eram delações que ocorriam sem coação, sem pressão, na presença de advogado, tudo gravado. Na primeira instância, ou seja, respeitando o direito de defesa do acusado. Duplo grau de jurisdição. Isso, tudo e certo. Claro que eles falaram ali, eles tinham que provar mais evidências. Além da declaração, eles tinham que dar outras provas, senão não recebia o benefício da colaboração ou delação premiada. E temos ainda do Marcelo Odebrecht para revisitar. Esse fechamento aqui do amigo de meu pai, quando eu falo, vocês fecharam com o amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do assoramento. O que a gente entendia é que ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então ele está fechando com... Ou ele tá cuidando do assunto. O problema é esse, como é você, em tese, nunca fica muito claro, né? Mas é que quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é o Toffoli, entendeu? Deixa eu passar aqui para o Silvio, só para fechar, Silvio, a gente está falando de cifra de 300 milhões, 80 milhões de dólares, 70 milhões de dólares. A gente aqui no chat lembrando da sacolinha de vinho de 100 mil reais que nunca apareceu, né, no relatório da Polícia Federal. Quero te ouvir aí pra gente, a gente que trouxe um compilado de alguns personagens envolvidos na Operação Lava Jato. Isso é só uma amostra. Eu adoro acompanhar esses filmes, porque essa é a história real e não a história que a imprensa velha hoje tenta contar e não a história que o Supremo Tribunal Federal tenta contar. Não, essa é a história real, são réus confessos. Por exemplo, ali estava o Sérgio Cabral diante do juiz Marcelo Bretas, por exemplo, quando ele diz que ele tem o vício de roubar. Marcelo Bretas hoje é um juiz afastado, foi punido, porque todos os juízes que trabalharam na Lava Jato
e no caso dele era uma ramificação no Rio de Janeiro, foram punidos. A figura do Antônio Palocci falando, não, porque já no final do segundo mandato a ideia era assegurar a aposentadoria do Lula. E o Piotr traz um dado muito interessante, porque ele diz assim, olha, ele estava sendo ouvido em primeira instância. E o vídeo, se vocês pegarem ele novamente, vocês vão ver que é um vídeo da Procuradoria-Geral da República, mas um vídeo do Ministério Público. Então, havia a chancela do Ministério Público. Hoje, a gente assiste o inquérito 4781, que foi prorrogado, Paulo, que comentamos tanto ontem, por mais 180 dias, que foi aberto de ofício sem a provocação do Ministério Público, ou seja, à margem da Constituição. Aí não, aí é a força-tarefa do Ministério Público presente, coisa que não acontece hoje. Então, são outros tempos. E esse pessoal ainda tem a cara de pau, como o Lula, de dizer que não teve direito à defesa, não teve presunção de inocência. Todos tiveram. Lembrando que essa fala do Marcelo Odebrecht, e aqui finalizo, ela é muito posterior àquela que foi a grande fase da Lava Jato, em novembro de 2014, que é a juízo final. É a 7ª fase da Lava Jato, se eu não falhar aqui. É quando os empreiteiros todos são presos. A Polícia Federal bate a porta deles, todos eles são presos, e Curitiba assiste, pela primeira vez na história, a um congestionamento de jatinhos, porque cada um foi com o seu próprio jatinho prestar depoimento, achando que ia voltar para casa. E todos ficaram lá. E aí as esposas que foram acompanhar, foram ao shopping enquanto eles estavam prestando depoimento, e entenderam que eles estavam presos e voltaram com travesseiro com pena de ganso, chocolate belga. E aí essa cena é inclusive descrita com perfeição num filme, Polícia Federal, a lei é para todos. Mas acho que tudo isso é passado, né? O Brasil não viveu nada disso, segundo o Supremo Tribunal Federal. Então tá aí, pessoal, você se lembra muito bem disso, né? E ainda tem pessoas que votaram nesse cara, votaram nele, e acreditaram que se colocasse o bode para tomar conta da horta, tudo daria certo. Bom, a gente tá colhendo os frutos, né? Mas eu queria te perguntar mais uma coisa, você se lembra disso aqui? Agora, Operação Lava Jato, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, afirmou que Lula sabia do esquema de corrupção na estatal. E que num encontro particular com ele, após o início da Operação Lava Jato, o ex-presidente deu ordens para encerrar contas no exterior. O depoimento durou pouco mais de 1 hora. Renato Duque afirmou ao juiz Sérgio Moro que a propina arrecadada na diretoria de serviços da Petrobras era repassada ao PT. Não, todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. Dentre eles, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-diretor da Petrobras revelou que criou uma relação de intimidade com boa parte da cúpula do partido. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Renato Duque comandou a diretoria de serviços da Petrobras entre 2003 e 2012. Ele está preso pela Lava Jato há mais de 2 anos. Em todo esse período, sempre preferiu o silêncio nos depoimentos. Mudou de ideia na semana passada, quando pediu uma nova chance para se explicar. O que eu queria deixar claro, Letícia, é que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor nem o protagonista dessa história. Duque deu detalhes de como era a divisão de propinas destinadas ao PT e outros partidos. Na verdade, o Paulo Roberto cuidava da área do PP, Partido Progressista. A área do PT, eu que cuidava. Segundo ele, na construção de estaleiros, por exemplo, 1% do valor do contrato era desviado entre funcionários da Petrobras e políticos. 2/3 do partido político, Vacari me informou,
que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para Lula, sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. O Vaccari ele foi apresentado como um homem do presidente Lula que iria cuidar dos interesses da junto à Petrobras, das empresas que atuavam junto à Petrobras. Interesse do presidente Lula. O ex-diretor admitiu que usava 3 contas no exterior para receber e que, em certo momento, já nem sabia mais quanto dinheiro tinha. Principalmente quando atingiu um determinado valor, aquilo para mim era mais do que suficiente. O que você vai querer juntar dinheiro? Eu não usei esse dinheiro. Que determinado valor é esse? Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei, poxa, é muito mais do que eu preciso para viver em minha terceira geração. O ex-diretor também disse que se reuniu 3 vezes com Lula, em 2012, 2013 e 2014. Esse último encontro ocorreu em um hangar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, já com a Operação Lava Jato em andamento. Segundo o depoimento de hoje, o ex-presidente queria saber se Renato Duque tinha dinheiro em uma conta mantida na Suíça. Os recursos teriam vindo de uma empresa holandesa que presta serviço para a indústria petrolífera. Ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Eu falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Renato Duque conta que Lula foi direto. Presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Segundo o ex-diretor, nada escapava aos olhos do ex-presidente. Ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. O Instituto Lula disse que o depoimento do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, é mais uma tentativa de fabricar acusações contra o ex-presidente e que não foram apresentados fatos para provar as denúncias feitas contra Lula. A defesa de João Vaccari disse que a afirmação de Renato Duque não é verdadeira. O PT e o PP não comentaram o depoimento. Meus amigos, você se lembra disso tudo? Infelizmente, agora tem pessoas que vão me perguntar, nossa, João Vitor, mas por que você está passando isso? Porque as pessoas esquecem o que aconteceu no Brasil. Os brasileiros, ele tem memória curta. Por quê? Eu nem julgo as pessoas que fazem isso, porque o tanto de escândalo que acontece diariamente no Brasil, né? O Lula, esses escândalos aí já é antigo, já tem muitos novos escândalos de agora. Mas é muito bom sempre frisar, trazer de volta para os brasileiros lembrarem tudo o que aconteceu no Brasil. Então o fato é um só. Qual que é o problema do Brasil? É Lula? É o governo do PT? A gente sabe quem é o verdadeiro problema aqui, o porquê que o Brasil não avança mais. Bom, vamos lá. Primeiro, ele sabe o que é derivativo? Eu tenho certeza absoluta que não. Segundo, ele fala em cretinos, ou seja, ele joga bile, né? Ele tá ali carregado de ódio, de rancor nessa fala. Bom, é por isso que eles querem calar a internet, é por isso que eles querem censurar as redes sociais. É mais ou menos a história do carteiro, que a gente tanto conta. O carteiro bate à sua porta, o entregador, porque carteiro remete a correios. Vamos tentar trazer uma analogia diferente. O entregador bate à sua porta e entrega um pacote, você olha e não gosta do que tem ali. E aí você vai e mata o entregador. O problema é o entregador. Por que você veio me trazer isso aqui? Não, mas a mensagem está aqui, era para você, foi você que disse, foi você que comprou, foi você que contratou isso aqui. Não, não quero, mata o carteiro. É isso, o problema é o mensageiro. Então eles querem acabar com o X, o problema é o Elon Musk, o problema é as redes sociais, a internet. O problema nunca é o
trabalho ruim, o mal feito deles. O Brasil vive uma crise de credibilidade, como já foi dito aqui na abertura do programa, insegurança jurídica crescente, porque aparentemente é uma bola de neve, não há rédeas para esse consórcio de poder formado pelo Supremo Tribunal Federal e por este senhor que é o presidente de turno do Brasil, Lula da Silva, e por este ministro da Fazenda, que nós acabamos de mostrar a sua fala. A culpa não é deles, a culpa é de quem divulga o que eles fazem. Agora, eu vou pegar aqui um pouco do fio que a Ana deixa, né? Você olha para fora, você pensa no investidor estrangeiro, você pensa na mídia internacional, tanto faz aqui se é uma mídia alinhada à esquerda ou não, mas nessa hora, quando a gente fala em economia, eles entendem, eles sabem o que está acontecendo no Brasil. O presidente Lula da Silva não tem nenhuma preocupação com o futuro do país, com as próximas gerações. A preocupação dele é gastar, arrecadar e taxar para tentar sobreviver durante mais 2 anos. Jamais contrariar aquilo que ele fez. Um Estado inchado, nunca aceitou a ideia de uma reforma administrativa, não entendem de economia. Então, aqui só para olhar de forma macro, sem entrar nas questões mais micro da economia. Não tem como dar certo. Não há nenhuma possibilidade desse governo dar mais certo, Paula. Com tudo que a gente te mostrou aqui, né, e agora eles tentando taxar fake news. Não, as fake news estão destruindo o nosso Brasil. Gostei muito do que ele disse aqui. Eles estão na missão de matar o mensageiro. Literalmente. Ele deu um exemplo do entregador, ótima ideia. Vamos usar outro exemplo aqui, na época das guerras, né? Quando ainda era monarquias, era reis, e tinha aquelas guerras totais. Os reis, era mensageiro que ia avisar, se nós não fazer um acordo, vou atacar. Se nós não fazer isso, vou atacar. E o mensageiro sozinho ia lá para outro reino. Aí ele ia levar a mensagem, o rei lá de tal lugar está dizendo que quer isso, tal. Vai entrar em guerra. Aí o rei, em vez de pedir pro mensageiro levar outra mensagem, vai matar o mensageiro. É isso que eles estão fazendo. Eles querem de todas as formas acabar com quem leva a mensagem ou com quem traz a mensagem. Eles não querem que o que eles fazem seja divulgado, que a mensagem passe adiante. Eles não querem. Por quê? Porque é assim, eles acham que é assim que eles vão controlar o nosso Brasil, né? O brasileiro. Mas a gente sabe que pessoas como você, que se posiciona, que compartilha o vídeo, muitas outras pessoas que criam conteúdo, deputados e senadores, daqueles poucos que a gente conta no dedo, sabe? Que estão lá lutando, pessoas assim não vão desistir. E estão surgindo pessoas assim cada vez mais. A cada dia que passa, a revolta com esse governo que tá aí já é realidade. O povo brasileiro não aguenta mais. Sabe por que eu sei que o jogo tá virando também? Porque, como eu mostrei no vídeo passado, né? O malvadão, antes de ser a fake news, era o Banco Central. O cara que o Bolsonaro colocou lá. Mas acaba o mandato dele hoje. Sim, acabou o mandato hoje do cara que o Bolsonaro colocou. E o Galípolo, que foi o indicado pelo Lula, já começa a falar também: temos sim crise fiscal, não podemos colocar a culpa em especulação e em fake news, porque a culpa tá no governo. O próprio Galípolo, indicado pelo Lula, disse. E agora, quem mais tá descendo bambu no governo e escancarando a verdade? Eu sei que vocês odeiam que eu coloco aqui, mas olha só esse recado da Globo, lá dentro da Globo News. Muito habilidoso. E ele sabe, ele vai tentar ali fazer um convencimento, que até aqui o ministro Fernando Haddad tem tido dificuldade concreta de fazer convencimento do presidente Lula. Tanto que o pacote já sai desidratado, como todo mundo aqui já disse hoje, e que a gente tem alertado há algum tempo. Esse pacote sai muito desidratado por causa do presidente Lula. Então ele já chega enfraquecido com efeito fiscal ao Congresso Nacional. E eu vou chegar ao Congresso. A grande questão é: o Galípolo, ele vai ter influência real, agora sem esse argumento que tinha o Roberto Campos Neto pronto, isso não existe mais, acabou. O presidente Lula não vai ter mais esse discurso. Então, agora o presidente Lula não tem mais o pretexto de atacar o Banco Central. O Banco Central é dele, teoricamente, na cabeça política, né? Não é de ninguém. O Banco Central tem que ser técnico, ele tem mandato,
tem autonomia e tem que seguir dessa forma. Mas na cabeça do presidente, agora são os meus que estão ali. E tudo indica, como a Ana bem colocou, que vai continuar um Banco Central técnico. A grande questão é, o Lula vai fazer uma inflexão agora na fala dele, a primeira questão. Ele precisa fazer. Isso é esperado por integrantes do governo com quem eu conversei hoje. Será? Que ele, a partir de amanhã, já começa a fazer uma inflexão. Porque senão vai chegar é isso que você está falando, é a inflação, a corrosão do poder de compra das pessoas. Então, essa é a grande questão. E isso vai atingir a popularidade do presidente, como já está atingindo, e do governo como um todo. Então, tem essa preocupação. Galípolo vai ter a missão de fazer um convencimento de que novas medidas serão necessárias, medidas mais fortes do ponto de vista fiscal. Ele disse aqui, né, o que o Galípolo realmente fez, né? Colocou agora o cara do Lula e, assim, ele teria que tomar uma decisão diferente e tal. Não, ele já falou, o problema é fiscal. O governo gasta muito mais do que arrecada. Além da insegurança jurídica, né? Isso ele já não falou, mas tem sim uma insegurança jurídica no Brasil. Então, tudo que o governo faz, esse consórcio de Lula e STF, tudo que eles fazem, colabora para a destruição do país economicamente. Nós não temos mais credibilidade, o mercado não quer mais investir no Brasil. Meus amigos, não tem desculpa mais. Este governo é podre e está acabando com o nosso Brasil. Quero perguntar pra você, o que você acha sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo, se posiciona, compartilha esse vídeo. É muito importante que você faça isso. Nós precisamos nos posicionar e cobrar esse governo. E outra, precisamos começar a falar de parar tudo, de greve geral e pro impeachment. Por que eu não vejo o povo brasileiro falando sobre isso? Nós estamos chegando num momento crucial. O 2025 já vai ser pior do que foi 2023 e 2024. Nós vamos deixar a bomba explodir lá em 2026? Eu acho que precisamos voltar a puxar alguns temas importantíssimos, como manifestação, greve e impeachment do Lula. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.